Imagine um homem que tem a vida tão corrida ao ponto de não ter tempo para conhecer novas pessoas. Dessa maneira, ele teve a ideia de comprar uma robô que foi criada para ajudar com tarefas domésticas. Mas levando em conta a falta do contato com outras mulheres, o protagonista acabou criando afeto por esse eletrodoméstico, e esses novos sentimentos lhe levam em um novo mundo cheio de possibilidades. Mas será que a robô pode sentir o mesmo que ele? A história inicia com o nosso protagonista contando como foi a sua vida até este momento. Já faz 3 anos que ele está morando sozinho e nunca mais namorou com outra mulher depois que se relacionou com a sua primeira namorada. Como o homem trabalha muito e não tem tempo de fazer as coisas em casa, ele nos apresenta o seu eletrodoméstico chamado Mina, uma robô que foi criada para lhe ajudar com as tarefas diárias. E apesar de ela ser um pouco limitada, Takumi gosta de sua companhia. O homem até chega a se perguntar se esse é o significado de ser casado. Então, depois de tomar algumas cervejas, o protagonista acaba perguntando para Mina que, já como ela é a sua coisa favorita, se ela não gostaria de ser a sua esposa. E apesar da robô não lhe responder, Takumi fica surpreso quando seu jantar fica pronto e se depara com um prato decorado em forma de coração com seu nome no meio. No dia seguinte, assim que amanhece, o protagonista vai procurar no manual de Mina se havia algo falando sobre a decoração que ela havia feito para ele na noite anterior. No entanto, o homem não encontrou nada, então ele passou a se perguntar se o antigo dono da robô não teria mexido em sua programação. De qualquer forma, mais tarde, Takumi pergunta para Mina qual seria o tipo ideal dela, e como a robô não entende exatamente o que ele quis dizer, o homem muda de assunto. Contudo, à noite, quando era para Mina estar no modo descanso, algo estranho acontece. Mina pergunta para o protagonista qual seria o seu tipo ideal, assim como ele havia feito mais cedo, e quando o homem se dá conta do que ela realmente está querendo saber, Takumi responde que gosta dela. No dia seguinte, depois de jantar, o protagonista ingere mais cervejas do que ele está acostumado, o que resulta com que o homem fique embriagado e crie coragem de fazer uma pergunta para Mina que já estava há algum tempo em sua cabeça. A robô é questionada sobre gostar de Takumi e o que ele significa para ela. A resposta de Mina o surpreende, pois ela o diz que os dois agora são como marido e mulher, já que há alguns dias ele havia pedido para que ela fosse a sua esposa. Dessa maneira, agora eles passam para uma relação um pouco diferente do que estamos acostumados. À noite, Takumi até pede para Mina deitar no futon consigo, e isso acaba o deixando animado, se é que vocês me entendem, mas no fim o homem precisa se conter. E antes de dormir, o protagonista pede para que ela feche seus olhos, pois de perto eles lhe dão um pouco de medo. Assim que acorda no dia seguinte, o homem já começa a surtar por tudo que fez na noite anterior. Entretanto, ele passa a se cobrar ainda mais quando percebe que Mina mudou o jeito de deixar seus olhos abertos por causa do que ele havia dito. Então, logo, Takumi explica para ela o que quis dizer sobre o olhar da robô, e assim ela volta ao normal com eles. Na próxima cena, vemos quando o casal vai fazer um piquenique em um parque. A caminho do lugar, o protagonista sentiu que a mochila que Mina havia preparado estava um pouco mais pesada do que o previsto, e assim que eles se estabeleceram no lugar, o homem entendeu o motivo disso. Acontece que a robô acabou levando todos os ingredientes e eletrodomésticos para preparar a comida no parque, em vez de já os levar prontos. E infelizmente, Mina não havia previsto que era proibido usar chamas no local, então restou para eles apenas comer sanduíches, do que para o protagonista já estava perfeito. No meio da refeição deles, Takumi ficou surpreso quando descobriu que Mina havia um compartimento que ele não conhecia, onde era para ser a sua barriga. Lá, a robô pôde refrigerar e esquentar algumas coisas. Dessa forma, o protagonista coloca um ovo dentro de um copo com água e assim Mina cozinha o alimento, o que deixa Takumi mais uma vez fascinado por ela. Ainda mais que para usar a sua capacidade máxima, Mina soltou os seus cabelos e isso a deixou ainda mais bonita aos olhos do protagonista. Mais tarde, depois que Takumi já estava satisfeito, Mina começou a arrumar as louças para lavá-las. No entanto, assim que a robô se afasta de seu mestre, começa a chover. E com medo que ela sofra algum dano, o protagonista guarda todos os seus pertences correndo para socorrer. Quando a encontra, Mina está deitada no chão, mas isso não tem relação com a chuva, pois seu corpo é feito para aguentar submersão. O que aconteceu foi que ela usou muito de sua capacidade para cozinhar o ovo e precisa descansar um pouco para recarregar. Como Takumi não vai conseguir carregá-la até em casa, ele a leva para o lugar coberto e combina com Mina que assim que ela entrar no modo repouso, ele irá para a residência para aguardá-la, já que a robô acha perigoso
o homem passar a noite na rua. Contudo, assim que amanhece, Mina desperta com o protagonista ao seu lado, ela passa a pensar que ele é um mentiroso. Dito isso, na próxima cena, quando estão em casa e Takumi elogia a comida que ela preparou, Mina pergunta se ele realmente está falando a verdade, o que leva os dois a terem uma conversa sobre mentiras e a combinarem de não acontecer mais. Agora passamos para o protagonista no trabalho, onde um colega percebeu que ele estava levando algumas marmitas bem deliciosas, então questionou se era a namorada dele que estava preparando as refeições. E logo Takumi explica que é a sua robô empregada, que seria mais como um eletrodoméstico. Em seguida, o assunto muda quando o protagonista percebe que seu colega está usando uma aliança, a qual o homem explica que foi a sua esposa que escolheu quando eles se casaram. Mais tarde, Takumi decide ir conversar com seu colega novamente, pois ele ficou pensativo sobre a forma que comentou de Mina, então quando ele se aproxima do homem, explica que a robô está mais para um membro da família do que uma empregada. E para o espanto do protagonista, o seu colega não acha nada de estranho esse relacionamento. Na próxima cena, vemos que Takumi comprou um par de alianças para usar com Mina, entretanto, quando ela experimenta o anel, seu sistema começa a apitar avisando que há um objeto desconhecido que deve ser retirado imediatamente. Mas por mais que seu corpo tenha o recusado, Mina não deixa que o protagonista tire a aliança de si e posteriormente ela acha uma solução, que é usar o anel pendurado em um colar, como um pingente. No dia seguinte, quando Takumi estava fora de casa fazendo compras e havia esquecido seu celular na residência, assim que ele tocou, Mina atendeu. Se tratava da irmã do protagonista, chamada Akari, que ao escutar da robô que ela era sua esposa, a garota não pensou duas vezes, então se despediu e foi correndo se arrumar para ir na casa de seu irmão. Agora passando para Takumi, quando ele ficou sabendo da visita da caçula, ele pediu para que Mina se escondesse no armário. No entanto, antes de fechar completamente a porta, o homem já havia se arrependido e logo pediu para que a robô saísse de lá. Em seguida, ele explicou que a sua irmã estava vindo e que gostaria de a apresentar. Por Mina, estava tudo bem, mas a robô não sabia como deveria se comportar, o que levou Takumi a instruir a ser sincera apenas. Assim que Akari chegou, ela ficou bastante surpresa ao descobrir que a tal esposa de seu irmão era uma robô. Primeiro, a garota o achou um pouco esquisito, mas depois, pensando melhor, ela concluiu que era uma situação muito legal. Sendo assim, Akari tinha muitas perguntas para fazer para sua nova cunhada, então pediu para que seu irmão fosse dar uma volta enquanto as meninas conversavam. A primeira coisa que a garota queria saber era se Mina amava Takumi, e apesar de não saber o que isso significava, a forma que a robô lhe respondeu a convenceu que sim. Depois, passamos para uma pergunta um pouco mais delicada. Akari questionou como era o seu antigo dono, e apesar de ter as memórias apagadas assim que Takumi virou seu mestre, Mina se lembra que foi trocada por uma super Mina, que seria uma evolução dela. Já ficamos sabendo também que Mina carrega este medo consigo, de que no futuro Takumi não a queira mais e a troque por uma versão melhorada. Logo mais, Akari pergunta se pode fazer algo pela sua cunhada, e como não tem dinheiro para comprar alguns upgrades para Mina, ela recorre à segunda opção, que é emprestar um cartão de memória para que a robô possa gravar as principais informações sobre o seu relacionamento com Takumi, para caso aconteça algo futuramente. Dessa forma, Akari virou a guardiã destes dados. E agora conhecemos novos traços de Mina, pois quando é liberado para o protagonista voltar para casa e ele pergunta sobre o que elas conversaram, a robô responde que é segredo de meninas. Mina também passou a trocar mensagens diretamente com Akari. Nos próximos dias, Takumi não sabe se foi uma boa ideia apresentar as duas, pois agora elas são como melhores amigas, e quando o homem chega em casa, se depara com muitos presentes de Akari para Mina, que ficam entre acessórios e roupas. Mas, de qualquer forma, ele fica feliz em ver que a robô pôde fazer muito mais do que foi programada. Um exemplo disso é quando mais tarde os dois tomam banho juntos e mais uma vez o protagonista precisa se conter. O que vocês acharam destes episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!